Estamos aqui para dar continuidade à aula do Pentateuco. O Pentateuco é a base de toda a Bíblia. E o Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Pentateuco forma a base de toda a Bíblia. Gênesis é o livro da criação, dos começos. Êxodo, o livro da peregrinação e da lei, porque lá no capítulo 20 a lei é dada. Levítico é o livro da santificação, do sacerdócio. Números é o livro das peregrinações deles no deserto e da numeração do povo, do censo, quando eles saíram do Egito e antes de entrar na terra prometida. Números descreve os 40 anos de peregrinação, a jornada dos filhos de Israel desde a saída deles do Egito até a entrada na terra de Canaã. E Deuteronômio é o livro da obediência, é a repetição da lei para a nova geração. São sermões e discursos de Moisés antes de o povo entrar na terra prometida, o livro da obediência. Então temos criação, redenção, santificação, peregrinação, obediência, nesses 5 livros. Gênesis, criação. Êxodo, redenção. Levítico, santificação. Números, peregrinação. E Deuteronômio, obediência. Semana passada nós cobrimos a criação do homem e da mulher. Podemos resumir o livro de Gênesis em 8 eventos. 4 eventos históricos que marcam Gênesis 1 ao capítulo de número 11 e 4 personagens principais, que vai do capítulo 12 ao 50. Os 4 eventos que marcam do capítulo 1 ao 11 de Gênesis são criação, queda, dilúvio e a Torre de Babel, que é a confusão das línguas. Os 4 personagens que marcam do capítulo 12 ao 50 são Abraão, o pai da fé, Isaac, o filho da promessa, Jacó, que se transforma em Israel, e José, que nos conta a história de como o povo foi parar no Egito. Semana passada nós cobrimos, na lição 1, nós cobrimos a criação, a queda, o dilúvio, a confusão de línguas. Na lição 2 do livro de Gênesis, nós cobrimos Abraão. Hoje nós vamos falar de Isaac, lição de número 3, a vida no lar de Isaac. Nosso filho da promessa, nesse nosso enfoque principal agora, vai passar de Abraão, o pai da fé, o pai dos fiéis, a Jacó, o seu neto, e só faz uma pausa breve em Isaac. Dos patriarcas, Abraão e José é o que a Bíblia mais fala. De Abraão, vai do capítulo 12 de Gênesis a 25. De Isaac temos aí 3 capítulos acerca de Isaac, o filho da promessa. Jacó vai mais ou menos a sua história do capítulo 27 até o 37, e depois começa a história de José, que também José vai do 37 ao 50 de Gênesis. Isaac, então, é o filho da promessa, e você pode perguntar, por que Isaac não é o mais plenamente focado na narrativa sagrada? Você se lembra que, ao passo, nós admirávamos a fé e submissão de Isaac no Monte Moriá, Gênesis 22, Abraão, no entanto, era a figura dominante. Assim aconteceu também na busca de uma noiva apropriada. Realmente foi Deus quem deu a Isaac uma esposa, foi o servo Eliezer. Mas a história diz respeito principalmente ao servo Eliezer e a Rebeca, Gênesis 24. Embora fiquemos sabendo mais a respeito de Isaac dos capítulos
25 a 27 de Gênesis, mesmo aquele parece estar eclipsado pela sua esposa, pelos seus filhos. Mesmo assim, o vislumbre que temos de Isaac nessa lição nos capacita a ver elementos de grandeza nele que indica que era um filho digno de Abraão. Você pode também ter notado que a Bíblia frequentemente liga o nome de Isaac com os de Abraão e de Jacó. Yahvé, ou Javé, ou Yahweh é chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Êxodo capítulo 3, verso 6, Mateus 22, 31, Atos 7, 32. São os grandes patriarcas, os pais dos israelitas. Isaac, no entanto, é o menos destacado entre os três, entre Abraão, Isaac e Jacó. Ele nunca viajou para longe do lar, como seu pai e também o seu filho Jacó. Era pacífico e modesto, o tipo de pessoa que o mundo pode considerar de menos importância. Mesmo assim, tais pessoas têm um lugar de importância no reino de Deus. Isaac refletia a fé do seu pai e também algumas de suas fraquezas, como a história do pai de dizer que a esposa era irmã. Isaac vai fazer a mesma coisa. Isaac não era perfeito, mas era um homem de Deus e um guardião do concerto que transmitiu as promessas, segundo o concerto ao herdeiro escolhido no lar. No lar, vemos também Isaac em contraste interessante de personalidade e podemos aprender lições importantes de cada membro da família e procurar evitar suas falhas e imitar a sua fé. Vamos ao esboço dessa lição. No texto 1, nós vamos considerar os gêmeos de Isaac e Rebeca. Falaremos do nascimento de Jacó e Esaú. Falaremos o contraste entre Jacó e Esaú. E a história de Esaú vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. No texto 2, aprenderemos Isaac entre os filisteus. Veremos a fome dele durante a fome. Veremos também o seu fracasso e medo. Paz na perseguição. E por último, falaremos do favoritismo na família, o complô de Isaac e o contragolpe de Rebeca e as bênçãos caindo sobre Jacó. Vamos ao texto 1. Gênesis capítulo 25, verso 19 a 34. Os gêmeos de Isaac e Rebeca. O caráter dos pais é o exemplo deles no lar e tem uma influência poderosa sobre as vidas dos seus filhos. Vemos esse fato em Jacó e Esaú e em seus pais. Em primeiro lugar, vimos Isaac como filho da promessa, longamente esperado pela mãe Sara e pelo pai Abraão. Como filho único de pais ricos e idosos, ele foi protegido dos conflitos e recebia tudo quanto queria. Apesar disso, não parecia mimado. Seus pais lhe ensinaram a respeito de Deus e ele aceitou a vontade de Deus para a sua vida. Seu caráter era quieto, passivo. Nunca viajou para longe de Berseba e parece ter se estabelecido ali como um agricultor para cultivar as terras. Nessa lição, vamos observar que Rebeca compartilhava da fé de Isaac em Deus. Fé deles foi provada, o que fizeram a respeito. Pense na profecia a respeito dos gêmeos, e antes de falar disso, devemos ressaltar que Rebeca também era estéril. Isaac orou 20 anos para que ela pudesse conceber. Pense na profecia a respeito dos gêmeos e note também a diferença, os hábitos e caráter e atitude espiritual. Vamos a falar dos gêmeos. Os gêmeos de Isaac e Rebeca. Somente vieram depois de muitos anos de tristeza.
por causa de não terem filhos. Gênesis 25, verso 19, 26. Rebeca era estéril, incapacitada de ter filhos. Essa tragédia levou Isaac à oração. E mesmo assim, ele orou 20 anos passaram antes de chegar à resposta. A fé de Isaac, assim como de Abraão, foi provada. Mas Deus prometera que grandes nações descenderiam deles. Gênesis capítulo 17, verso 15 a 16 e o verso 21. Isaac, portanto, continuou orando e crendo, e finalmente sua oração foi atendida. Deus honra a oração que é de conformidade com a sua vontade e que preserva a despeito de atrasos. 1 João 5, verso 14 a 15, Lucas 18, verso 1 a 8. Isaac não foi o único que orou. Os homens não eram os únicos que podiam falar com Deus e receber da parte dele uma revelação. Vemos que Rebeca tinha um problema e resolveu também levá-lo a Deus, porque a resposta de Deus à sua oração lhe tinha causado tanta aflição. Era necessário tanto sofrimento para os herdeiros prometidos nascer. Outras mulheres esperavam seus filhos sem o movimento terríveis e violentos no ventre que ela sentia no seu corpo. Por isso, acontecia com ela. Por quê? Ela então resolveu sabiamente levar o seu porquê ao Senhor e foi para o lugar de oração, provavelmente um altar patriarcal. Tanto as circunstâncias quanto a resposta de Deus a Rebeca tinha importância profética. Ela ficou sabendo que estava para dar à luz a gêmeos e que ali havia duas nações que lutavam entre si. Tratava-se, portanto, de um sinal profético. Seus 2 filhos seriam fundadores dessas nações, que seriam diferentes e até hostis entre si. Uma seria mais forte do que a outra, e o filho mais velho, ou a nação que descenderia dele, serviria ao mais jovem, o Jacó, que deu a nação hebraica, Israel. O mais velho, Edom, Esaú, que deu os Edomitas, que moraram nas montanhas de Seir. Mesmo antes de nascerem, já estavam em conflito, tanto incapazes de concordar entre si que ficaram mais tarde na vida. Simbolicamente, parecia que lutavam pela posição de nascer primeiro, a fim de receber os direitos especiais da primogenitura. Mesmo quando Esaú estava nascendo primeiro, Jacó, recusando-se profeticamente a ser derrotado nessa luta, apegou-se tenazmente ao seu calcanhar, agarra o calcanhar, e foi o nome que lhe deram, Jacó, aquele que agarra o calcanhar, o suplantador. Com frequentemente o nome dele faria Rebeca lembrar-se da luta entre os filhos dela, enquanto ainda estavam no ventre, e também da mensagem de Deus, o maior servirá ao menor. Gênesis 25, verso 23. Mas ela nem poderia sonhar que os séculos mais tarde, alguns de seus descendentes ainda estariam lutando entre si pelos respectivos direitos. Vamos ao contraste entre os irmãos, Gênesis 25, 24 ao 34. Desde o próprio início, vemos as diferenças marcantes entre Jacó e Esaú. Ao nascer, Esaú era tão cabeludo que seus pais lhe deram o nome de cabeludo, o vermelho, Esaú, mas Jacó tinha a pele lisa. Gênesis 27, verso 11. A cobertura peluda de Esaú sugere que ele será um homem grosseiro e agreste, com interesses ligados à terra. Jacó, ao agarrar ao calcanhar de Esaú, nos dá a impressão de uma previsão de sua disposição gananciosa, de tirar proveito do próximo a fim de obter o que quer, aquele que puxa pelo calcanhar. Com os jovens, os gêmeos eram completamente opostos nos seus hábitos e no tipo de vida que preferiam. Esaú se tornou
um homem do campo, caçador, gostava de campos abertos, não se interessava pela agricultura nem pelos serviços ligados com a casa, mas gostava da vida da aventura, da liberdade, da caça, e tornou-se um caçador perito. McLaren, em seu comentário, descreve-o como franco, impulsivo, generoso, incapaz de serviços que exigiam perseverança, incapaz de considerar o futuro posicional. Era um extrovertido, pronto a expressar suas emoções e às vezes até dominado por elas. Na sua vida livre e preambulações, não desenvolveu a autodisciplina. Era materialista, sem Deus, sem valores espirituais. Hebreus, capítulo 12, verso 16, nos diz que ele rejeitou a sua primogenitura. Por contraste, Jacó era um homem quieto e equilibrado, fidedigno, amante do lar. Posteriormente, vemos que era também um bom trabalhador, persistente, que planejava de antemão suas atividades e um bom administrador. Era sagaz, calculador, pronto a sofrer no presente, a fim de galgar seus alvos no futuro. Além disso, usava sua astúcia para tirar proveito dos outros, a fim de obter aquilo que achava importante. Participaria até de um complô com a sua mãe para lograr de seu pai e obter aquilo que seria reservado para seu irmão. Apesar disso, tinha o desejo das coisas espirituais, fé em Deus e apreciava o concerto com suas promessas. É interessante que Isaac, pacífico e passivo, achasse atraente seu filho aventureiro e indisciplinado, ao passo que Rebeca, energética, aventureira e de personalidade forte, favorecia Jacó, que era quieto, ordeiro e diligente. Mas os opostos frequentemente se atraem e tendemos a admirar nos outros as qualidades que nos faltam. Além disso, o apetite que Isaac tinha pela caça e que Esaú trazia o fazia amar mais a Esaú e o deixava parcialmente cego diante das falhas dos filhos. Gênesis 25, 28. Rebeca, no entanto, amava mais a Jacó, porque esta herdara ou aprendera dela sua sagacidade, iniciativa, engenhosidade, qualidades essas que ela tinha em comum com Labão, seu irmão. Sem dúvida, Rebeca via também em Jacó a receptividade para com aquilo que ela e Isaac lhe ensinaram a respeito de Deus, da fé, das promessas de Deus e da submissão à vontade de Deus para a sua vida. Foram essas qualidades que inspiraram a deixar sua casa e pátria para tornar-se esposa de Isaac. Essas características que tinham em comum produziriam um elo forte entre a mãe, Rebeca, e o filho Jacó. A preferência que Isaac tinha por Esaú e Rebeca por Jacó vão ter resultados muito tristes. Levaram a um favoritismo que dividiu a família. Os pais, em nossos dias, podem aprender com o erro de Isaac e Rebeca. Alguns filhos da mesma família são mais amáveis do que outros, mas todos precisam do amor tanto do pai quanto da mãe. Talvez ficamos irritados com suas más qualidades e deixemos de ver, muitas vezes, suas boas qualidades. Ou ainda podemos olhar para suas características boas e deixar de perceber as falhas que precisam ser corrigidas. Devemos demonstrar nossa aprovação aos pontos fortes deles e ajudá-los a corrigir seus pontos fracos. Os pais devem cooperar entre si no amor aos filhos e no treinamento deles. Gênesis 25, 29 ao verso 34, vendendo a primogenitura. Vemos as personalidades de Jacó e Esaú reveladas de modo notável,
principalmente na venda da primogenitura. Esaú volta da caça, cansadíssimo e fraco de fome, estimulado pelo cheiro de um guisado de lentilha sendo cozido no fogo, exclama com impaciência, na verdade: deixa-me devorar, e te rogo, aquele vermelho, tradução literal de Gênesis 25:30. Jacó aqui vê a oportunidade de obter o que quer, a primogenitura, afinal ele nasceu lutando por ela. Venda-me hoje a tua primogenitura, responde Jacó, Gênesis 25:31. Os arqueólogos descobriram nos registros em Nuzi que entre os urianos daqueles tempos a primogenitura podia ser sim transferida. Em um desses contratos, um irmão paga 3 ovelhas em troca da parte da sua herança. Kidner, na página 141. Parece incrível que alguém vendesse sua posição de chefe da família e com ela todas as bênçãos que acompanhavam em troca de uma bacia de guisado. Mas quando Esaú tinha fome, queria comer imediatamente. Era governado pelos seus apetites e desejos, e chega a dizer que me vale a primogenitura se eu estou morrendo. Visto que ele vivia só pelo momento presente, nenhuma outra coisa contava. Como resultado disso, ele não atribuiu nenhum valor futuro, nem nada que não pudesse ver. Concordou, portanto, em entregar e vender a sua primogenitura por um prato de guisado para saciar a sua fome. Estava disposto a pagar qualquer preço por isso. No livro de Hebreus 12, verso 16, a palavra descreve Esaú, significa ímpio, irreligioso, pagão, profano. Refere a uma falta de reverência pelas coisas de Deus. Não é de estranhar que Deus, na sua presciência, tenha rejeitado Esaú como herdeiro do concerto, antes mesmo dele nascer. Era totalmente indigno das coisas espirituais. McLaren, no seu comentário, indica a aplicação prática do péssimo negócio de Esaú, dizendo que vender uma primogenitura em troca de uma bacia de lentilhas era pura loucura. Acrescenta que muitos homens sagazes da mais alta posição comercial estão fazendo negócios tão ruins como aquele de Esaú. A comida, seja qual for, é quente, reconfortante, mas é devorada em pouco tempo e logo a fome volta. Então, a transação aqui não parece ser tão atraente como parecia antes. Página 196 do seu comentário. Esaú não é o único cujas péssimas qualidades nos são reveladas na venda da primogenitura. Podemos também admirar Jacó por desejar a primogenitura, as promessas, segundo o concerto, mas não pela sua maneira de tentar adquiri-la. Tirar proveito da falta de controle do seu próprio irmão, levá-lo a vender sua primogenitura por uma bacia de guisado, foi uma coisa vergonhosa para também um filho de Deus praticar. A demora deliberada de Jacó e sua barganha, muito cuidadosa, tornaram Esaú ainda mais impaciente e irrepreensível no desejo da comida. Conforme Jacó tira proveito de seu irmão, vemos sua falta de amor ao seu irmão gêmeo e uma grave falha também no seu caráter. O incidente nos mostra que é só pela graça de Deus é que Jacó poderia ser escolhido para herdar os privilégios patriarcais. Muito bem, vamos aos exercícios do texto 1. Assinale com X a alternativa correta. Após 20 anos de oração, Rebeca, enfim, engravida. Durante a sua gestação, ela percebe uma agitação excessiva no ventre e pergunta a Deus o motivo. Qual foi a resposta de Deus? Vamos lá, letra A diz:
Para uma grande resposta de Deus, sempre existe um grande obstáculo a enfrentar. O sofrimento de Rebeca era para o final receber a vitória. Não foi essa. Deus não respondeu a Rebeca, também não foi essa. Rebeca, letra C. Rebeca daria à luz a gêmeos que lutavam no ventre com um sinal profético. Seriam pais duas nações hostis entre si, e o maior servirá ao menor, sendo esse último mais forte. A resposta correta é letra C. A D, o que aconteceu no ventre, não tinha caráter profético. Está errada. Então a resposta certa, letra D. Vamos à próxima. 3, 2, diz aqui. Os filhos de Isaac e Rebeca eram contrastados nos hábitos, tinham de vida e personalidade. Marque E para as características de Esaú e J para as de Jacó. Vamos lá. Extrovertido, franco, impulsivo, aventureiro, generoso, passional, não perseverante, não considerava o futuro, indisciplinado, materialista e não se ligava a Deus e nas coisas espirituais. A 3.2 cabe bem aqui Esaú. Então você vai colocar a letra E para Esaú. E a 3.3, quieto, equilibrado, fidedigno, amante do lar, bom trabalhador, precavido, persistente, pensava no futuro, bom administrador, sagaz, calculador, ordeiro, diligente, engenhoso, tinha o desejo das coisas espirituais e fé em Deus. Letra J para Jacó. Então, 3.2, letra E de Esaú e 3.3, J para Jacó. Assinale com X a alternativa correta. Esaú não considerou importante a sua primogenitura e a vendeu por um guisado de lentilhas. Em Hebreus 12:16, a palavra que descreve Esaú foi, aqui, letra D, ímpio, irreligioso, pagão e profano. Letra D é a correta. Vamos agora ao texto 2, Isaac entre os filisteus. Gênesis capítulo 26, à medida que você lê o capítulo 26, note a semelhança de experiências de Isaac e as de Abraão. Procure ver o que lhe trouxe vitória ou derrota. Observe também como o Senhor recompensou a fé e a nobreza de Isaac. E, finalmente, avalie o caráter de Isaac e procure aplicações práticas para hoje. Vamos a Gênesis 26, verso 1 a 6. Havia a fome, fé durante a fome. No capítulo 26, Isaac aparece como herdeiro digno do concerto, um homem de fé e de espiritualidade. Assim como o pai, Isaac também tinha suas fraquezas e suas falhas, mas reconhecia sua insuficiência e obedecia ao Senhor. Deixava o Senhor orientá-lo em sua vida e se tornou um verdadeiro testemunho do poder e do caráter de Deus. Por que Isaac tinha que passar pelas mesmas provas que seu pai experimentara? A resposta aqui é simples, que cada nova geração precisa aprender pelas suas próprias experiências aquilo que Deus pode fazer por ela. Ouvir a experiência e a vitória de outras pessoas pode até fortalecer a nossa fé, mas nem sempre nos ensina totalmente as lições que o Senhor quer que aprendamos. A fome em Canaã provavelmente tenha feito com que Isaac perdesse boa parte das riquezas que herdou do seu pai, e foi uma provação também da sua fé. Ele já não podia depender dos resultados da fé de seu pai e da obediência de seu pai. Ele mesmo tinha que buscar no Senhor orientação e suprimento de suas necessidades. Com a quebra nas safras, as pastagens secas, a falta de alimento em Canaã, principalmente para o gado, parece que a solução era lógica, seria ir ao Egito. Foi assim que Abraão fizera, pois o Egito era o celeiro do mundo antigo. Isaac, portanto, saiu de Berseba com sua família e foi até Gerar, com a intenção provável de continuar a viagem até o Egito.
A essa altura, porém, Javé, o Yahvé, o Yahweh, o Deus do seu pai Abraão, apareceu a Isaque e prometeu que o abençoaria, o guiaria e estaria com ele na condição de ele permanecer em Canaã e continuar a viver em obediência a ele. Ele também confirmou a Isaque as promessas do concerto. A palavra de Deus não somente fortaleceu Isaque nessas provações e nas demais que seguiram, como também inspirou a crer que Deus o ajudaria e a desempenhar o seu papel no plano divino. A fé e a obediência de Isaque foram exercidas nessa altura, demonstra que ele é um verdadeiro filho de Abraão. Deus, por sua vez, recompensou a fé de Isaque ao abençoar aquilo que ele plantara pela fé, a despeito das más condições do clima, e lhe dar uma colheita abundante, uma safra fabulosa. Vemos aqui, Deus continuou a abençoar e ele tornou-se muito próspero. Aprendeu assim que aquilo que perdeu de início ao obedecer ao Senhor foi rapidamente restaurado e multiplicado pelo favor divino. Gênesis capítulo 26, versos 7 a 11, nos fala também do seu fracasso no medo. Quando a fé cede lugar para o medo, temos a possibilidade de fazer a coisa errada. Podemos ver a fraqueza humana de Isaque quando ele é testado pelo perigo, seja real ou seja imaginário. Assim como Abraão imaginava que os filisteus o matariam a fim de tomar a sua bela esposa, você supõe que esse medo crônico de Abraão também influenciou a Isaque, levando a ter os mesmos temores. Os pais frequentemente passam seus temores aos seus filhos. Seja como for, Isaque deve ter aprendido da experiência de seu pai que o logro somente poderia lhe causar problemas, mas aceitou o medo de seu pai e seguiu o exemplo e sofreu o mesmo fracasso. Deus prometera tanto a Abraão quanto a Isaque que ele estaria com eles. Mas o medo, diante do perigo, aumenta o perigo e enfraquece a fé e impede a pessoa de pensar até com lógica. Cada um deles empregou de modo egoísta o engano para proteger a si mesmo, sem considerar quais problemas suas ações poderiam causar à sua esposa e a outras pessoas. Posto que a palavra que empregada no sentido de irmã era usada para qualquer parente do sexo feminino, nenhum dos dois estava realmente mentindo. Mas a meia-verdade deles visava enganar as pessoas e ocultava o fato que as respectivas irmãs também eram esposas. Quando Abimeleque descobriu o lucro de Isaque, repreendeu-o severamente, mas graciosamente permitiu que permanecesse na terra. Até mesmo promulgou um decreto de proteção real para o patriarca com a sua esposa. Paz na perseguição. Gênesis 26, 12 a 32. A prosperidade incomum que Deus deu a Isaque derrotou a inveja, despertou também a inveja dos filisteus. Por isso eles começaram a entupir os poços, dos quais Isaque dependia para desendedar seu gado, suas ovelhas, seus cabritos. Esses poços que Abraão cavara tinha dado a ele e a sua família o direito de usar as pastagens na circunvizinhança. Entupir os poços ou entulhar os poços foi um ato de grave hostilidade num país onde não há chuvas durante uma boa parte do ano. A água dos poços é questão de vida ou de morte. Depois, Abimeleque pediu que Isaque partisse, reconhecendo que se tornara-se forte demais para eles. Algumas pessoas teriam desafiado seus perseguidores e lutado em favor de seus direitos. Isaque não fez assim. Da mesma forma que seu pai, num problema semelhante com Ló,
acreditava que a paz e os bons relacionamentos eram mais importantes que os seus direitos aos seus poços. E conforme Gênesis 13, 1, 9, Isaac simplesmente foi subindo mais pelo vale ao sudoeste de Gerar e se estabeleceu ali. E ao descobrir poços cavados por Abraão, entupidos pelos filisteus, Isaac os abriu novamente. Além disso, cavou novos poços. Quando os pastores filisteus reivindicaram, Isaac os cedia e passava adiante. Repetida vez, chamou dois os poços de contenda e inveja e afastou-se para longe. Considerou os modos de Deus em recompensar Isaac por não revidar com força. Primeiro, os filisteus cessaram de persegui-lo. Segundo, achou paz num amplo vale fértil. Terceiro, Deus se encontrou com ele, confirmou o concerto e garantiu a presença e proteção. Quarto, os filisteus reconheceram que Deus estava com ele. E quinto, Abimeleque fez um tratado de amizade com ele. Isaac colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Correspondeu com gratidão e consagração ao aparecimento do Senhor ao edificar um altar que invocou o nome do Senhor. Note como ele edificou um altar em Berseba antes mesmo de erigir sua tenda ali. As bênçãos que Deus outorgou a Isaac por causa da sua mansidão fizeram dele um exemplo excelente daquilo que Jesus ensinou séculos mais tarde. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versos 5 e 9. Como foi melhor converter seus inimigos em amigos, mediante a não resistência paciente, do que derrotá-los numa batalha e tê-los como inimigo durante o restante de sua vida. Acima de tudo, recebia a aprovação de Deus, e Deus era glorificado na sua vida. Vamos aos exercícios do texto 2. Assinale com X a alternativa correta. Isaac era o herdeiro da promessa que Deus fez a Abraão. Ele teve que experimentar as mesmas provas que seu pai. Por quê? Letra C é a correta. Cada nova geração precisa aprender pelas suas próprias experiências aquilo que Deus pode fazer por ela. Portanto, 3.5, letra C. 3.6. Isaac preferiu não revidar com força aos seus inimigos e, por isso, Deus o recompensou da seguinte forma. Vamos lá. Primeira diz, Deus confirmou o concerto com Isaac, tá certo? Os filisteus pararam de acossá-lo, mas nunca reconheceram que Deus era com ele, tá errado. Vamos a B. Deus confirmou o concerto com Isaac, tá certo? Os filisteus pararam de incomodá-lo, reconheceram que Deus era com ele. Abimeleque fez o tratado de amizade e o patriarca teve paz num vale amplo e fértil. Letra B é a correta. Vamos ler só a C e a D. Os filisteus consideraram, mas Deus deu livramento, Abimeleque não quis tratar, está errado. Deus confirmou o concerto, os filisteus não pararam de comer, também está errado. Então a letra B é a correta na 3.6. Texto 3, favoritismo na família. Gênesis, capítulo 26, versos 34 a 27 e o verso 46. À medida que você lê Gênesis 27, considere os motivos de cada pessoa. Além disso, compare os relacionamentos familiares no lar de Isaac com o ideal casamento ensinado no Novo Testamento. O complô de Isaac. Gênesis 27, verso 1 a 4. Gênesis 27 apresenta um exemplo muito notável de como Deus, na sua providência, cancela soberanamente o mal. Ele usa as tramas pecaminosas de umas pessoas ou partido para frustrar os planos malignos de outra. E assim,
permite ou possibilita o cumprimento do seu próprio conserto. Por contraste com o capítulo 26, o capítulo 27 de Gênesis lança uma sombra no caráter de Isaac. Seu lar está gravemente dividido por favoritismo, tanto da parte do pai quanto da parte da mãe. Embora esse casamento fosse planejado no céu, os cônjuges deixaram de cumprir plenamente sua parte na terra. Isaac deixa sua preferência pelo filho mais velho, cegá-lo diante da vontade de Deus claramente revelada em Gênesis 25, verso 21 a 23, e diante da indignidade de Esaú de receber a bênção da primogenitura. É possível que Isaac, na idade avançada, estivesse atribuindo mais importância ao conforto físico e menos para a sua vida espiritual. Vemos também uma nova faceta do caráter de Rebeca. Ela age com astúcia, tira proveito da cegueira do marido idoso, e não há mesmo nenhum membro da família que parece ser nobre e altruísta. Nesse retrato escuro de fracasso humano, a certeza que as promessas de Deus serão cumpridas e seus propósitos realizados brilha como uma lâmpada num lugar escuro. Pela fé, Isaac abençoa Jacó e Esaú quando as coisas futuras, Hebreus 11, 20. Porque o autor sagrado elogia a ação de Isaac? Foi porque o patriarca idoso, com os olhos cegos e o corpo enfraquecido, ainda acreditava ser o guardião da bênção de Deus e reconhecia que tinha uma grandiosa herança para transmitir aos seus filhos. Dodds, página 268. Não podemos, porém, elogiar Isaac por tentar dar a Esaú a bênção da primogenitura. Ele poderia ter esquecido as palavras da profecia a respeito dos filhos antes de nascerem. Não levava em conta o casamento entre Esaú e mulheres etéias, pagãs. Desconhecia também a venda por Esaú aos privilégios de primogenitura. Deixou que sua preferência por Esaú e seu desejo de uma carne saborosa da caça campestre tomar precedência sobre aquilo que sabia que seu dever patriarcal estava para entregar a posição de cabeça do povo escolhido a uma família irreverente e fazer periclitar a herança espiritual e a esperança da salvação da raça humana. Não tinha nenhuma garantia de ser a vontade de Deus, de modo que agiu apressado e secretamente. Resolveu despertar o seu espírito ao êxtase profético por meio de comer seu alimento predileto. Quão diferente da ação da pessoa que sabe estar cumprindo a vontade de Deus. O comportamento de Esaú também é culpável. Por certo, sabia a respeito das palavras faladas por Deus: o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Além disso, perdera já o direito da primogenitura ao vendê-la ao seu irmão por um prato de guisado. Pouco lhe importava a parte espiritual da bênção, mas aceitaria de bom grado o domínio sobre seu irmão, a posse da terra e outras vantagens materiais. Contragolpe e bênçãos. Quando Rebeca ouve Isaac falando com Esaú, ela age com decisão. Sem dúvida, ela pensa ter o direito de interferir a fim de proteger o plano de Deus e os direitos de Jacó. Uma mulher menos ousada poderia ter tido medo, mas Rebeca estava disposta a enfrentar a ira do marido e do filho a fim de conseguir o seu propósito. De início, Jacó hesita, com medo de não praticar o ato, mas de ser apanhado em flagrante. Encorajado pela mãe, disfarça-se como Esaú. Leva a Isaac a carne de cabrito cozido como se fosse a caça silvestre.
Uma mentira segue a outra. Quando Jacó, o suplantador, engana seu pai idoso e cego, até mesmo toma o nome do Senhor em vão, ao atribuir a Deus o seu sucesso. Culmina a sua hipocrisia como um beijo de Judas. Isaac deixa seus sentidos de paladar, de tato, de olfato, sobrepujar aquilo que seus ouvidos lhe disseram. Jacó faz seu fingimento com nervos de aço, enquanto o pai tateia, cheira suas roupas, escuta seu sotaque e prova a carne. Martinho Lutero diz: se fosse eu, teria deixado cair a tigela, mas convicto que Jacó era Esaú, Isaque o abençoa. A bênção começa com a produtividade do solo, simbolizava pelo orvalho e trigo e o mosto. Na Palestina, onde há bem pouca chuva e o calor é intenso, o orvalho pesado da noite é vital para a produtividade do solo. O país posteriormente se tornou famoso pelas suas vinhas e vários tipos de cereais. A bênção que Isaque quis dar a Esaú, mas acabou dando a Jacó, inclui: primeiro, posse da terra; segundo, prosperidade agrícola; terceiro, ser uma nação; quarto, o domínio sobre outras nações; quinto, a autoridade sobre seu irmão; sexto, a maldição ou bênção de Deus sobre os outros, de acordo com o modo como eles tratariam Jacó. Uma das bênçãos do concerto está notavelmente ausente: a bênção de todos os povos através dele. Talvez Isaac a tenha omitido, porque sabia que Esaú não se interessava pelos valores espirituais. Tão logo Isaac termina sua bênção e Jacó sai, escapando por pouco de ser visto por Esaú, chega Esaú quase que imediatamente após. Isaac reage com consternação ao saber que foi logrado por uma fraude astuta. Nas suas palavras, também será bendito, Gênesis 27, 33, reconhece que Deus cancelou soberanamente seu plano ímpio. Não faz nenhuma tentativa de amaldiçoar Jacó, nem expressa nenhuma queixa. O patriarca vê que seu filho mais jovem foi instrumento da disciplina divina. Como faríamos bem se pudéssemos ver que as pessoas que frustram o nosso desejo e nos amarguram a vida são frequentemente instrumentos na mão de Deus para nos impedir de cometer o mal. Esaú está profundamente magoado porque Jacó, pela fraude, recebeu a bênção da primogenitura que o próprio Esaú já havia vendido e que nunca tinha sido destinado a receber. A desilusão de Esaú, seu choro infantil e seu ressentimento descontrolado que se transformou em um ódio assassino, todas essas coisas têm levado os leitores da Bíblia a sentirem pena e desprezo por ele. Sua exclamação de lástima deve ferir o coração de todo pai, hoje em dia, que é culpado do favoritismo. Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. Gênesis 27, 38. Hebreus 12, 17 conta como Esaú não podia levar a efeito nenhuma mudança de ideia, embora tenha procurado a bênção com lágrimas. Nesse texto, Almeida, Revista Corrigida, diz: não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Arrependimento significa uma mudança de ideia. Fica claro no contexto e no relato em Gênesis que foi a ideia do pai que Esaú queria mudar. Desejava a herança do primogênito, mas já perdera para sempre aquilo que vendera em troca de uma tigela de lentilhas. Que advertência para todos aqueles que pensam em abrir mão da herança eterna, da bênção de Deus em troca de um prazer terrestre. É interessante comparar as bênçãos dadas a Jacó e a Esaú
respectivamente, e ver como se relacionam com as profecias anteriores. Aquela que foi dada a Esaú soa mais como uma maldição do que como uma bênção, ao ser comparada com aquela que foi dada a Jacó. Mas é basicamente aquilo que Deus contatara a Rebeca, ou contara a Rebeca antes do nascimento dos dois. O cumprimento da profecia começou quando Esaú mudou-se para Edom, sudoeste do Mar Morto, Gênesis 36. Seus descendentes, os edomitas, habitavam nas montanhas áridas e estéreis do Monte Seir, onde viviam da guerra e dos despojos. Edom era dominado por Israel. Em algumas ocasiões, especialmente a partir dos tempos do rei Davi, mesmo assim em tempos, os edomitas se revoltavam e desfrutavam de um período de liberdade, para então serem conquistados de novo. Finalmente foram completamente conquistados no ano 129 a.C., por João Hircano, que forçou a aceitar a circuncisão e os incorporou no Estado judaico. Posto que o contragolpe de Rebeca derrotou o complô de Isaac e colocou a bênção dessa em harmonia com a vontade de Deus, foi correto aquilo que ela fez? Não. Temos dúvida que a causa de Rebeca e de Jacó era justa, mas a fraude pode alguma vez ser justificada como meio de levar a efeito uma causa justa? Os fins justificam os meios? Com meio de levar a efeito, aqui não haveria um meio melhor? Não poderiam ter orado, pedido ajuda a Deus e arrazoado com Isaac? Mesmo se não conseguisse perdoar Isaac a fazer aquilo que era certo, Deus não teria intervido para impedir o plano de Isaac? Além disso, Deus respeitara e cumprira uma bênção dada em seu nome, que era claramente contrária à sua vontade. Dodds diz que aqui Rebeca e Jacó tiraram as mãos de Deus, a obra dele, e procuraram ensinar a ele como cumprir a sua promessa. Ao fazer assim, pecaram por acusar Deus de se esquecer da sua promessa, ou por acusar ele de ser incapaz de cumpri-la. O que Rebeca e Jacó lucraram com o resultado da traição deles? Nada ganharam, que não teriam obtido sem dolo. A primogenitura tinha sido destinada a Jacó, e Deus teria lhe dado de uma maneira que não teria manchado o caráter de Jacó. Gênesis 48, 13 a 20. Mas a perda que Jacó e sua mãe sofreram por causa da traição foi grande. A trama de Rebeca aumentou a divisão entre ela e aqueles que ela tinha enganado. Esaú jurou que se vingaria e mataria seu irmão. Jacó agora tinha que fugir para salvar a sua vida, deixando para trás os confortos do lar e as possessões do pai. Ele e a mãe também nunca mais se voltariam a se ver. Passaria agora 20 anos de duras labutas no exílio. Além disso, a própria arma que usara a traição seria também usada contra ele por outros. Como consequência, Jacó colheu uma ceifa amarga e prolongada. Na próxima lição, veremos como Deus trouxe bênçãos da fraqueza humana e daquilo que poderia ser tragédia. Podemos também dizer que Jacó começou a vida lutando, passou a vida enganando e morreu abençoando. Gênesis 49. Vamos aos exercícios. Assinale com X a alternativa correta. O favoritismo de Isaac pelo seu filho mais velho o fez querer dar a bênção da primogenitura para Esaú. Porém, esse não deveria receber a bênção. Por quê? Letra D é a correta. Deus havia dito que o maior serviria ao menor,
E Esaú não considerava as promessas de Deus, casando-se com mulheres pagãs e vendendo a primogenitura. Letra D é a correta. 3.8. Assinale a alternativa que não aparece entre as bênçãos que Isaac dirigiu a Jacó. A que não aparece aqui seria letra A bênção de todos os povos através dele. Todas as famílias da terra serão abençoadas dele. Letra A. 3.9. A atitude de Rebeca e Jacó é enganar a Isaac. Letra A diz estava correta? Não estava correta. Letra B, estava listado numa causa justa, pois Jacó era mais apto para lhe dar primogenitura, e por isso esse engano não trouxe, também não é a B. Letra C, estava errada, pois Deus não precisa usar subterfúgio humano para cumprir sua palavra. A mentira trouxe consequências para Jacó, exílio, labutas e engano. Letra C parece correta. Letra D diz, não importa fazer certo ou errado, também está errada. Letra C é a correta. Vamos à revisão da lição. Marque C para certo e E para errado. O significado do nome de Jacó tem relação com seu nascimento, pois ele agarrara o calcanhar de Esaú, que saía primeiro da madre, certo? O significado de Jacó é isso, agarrar ao calcanhar. 3.11. O direito da primogenitura incluía a posição de chefe na família e uma herança maior que os irmãos mais novos, certo? Isaac não cometeu o mesmo erro que Abraão, pois não se utilizou da meia-verdade, dizendo que Rebeca era sua irmã para livrar os problemas com Abimeleque. Errado. Ele cometeu o mesmo erro. Errado. 3.10 certo, 3.11 certo, 3.12 errado. 3.13. Esaú foi apenas uma vítima da astúcia do seu irmão. Ele não pode ser considerado culpável. Errado. Esaú não foi uma vítima, né? Errado. 3.14, a profecia começou a se cumprir quando Esaú se fixou em Edom, em terras áridas e estéreis, e os edomitas tornaram-se inimigos dos israelitas, sendo completamente conquistados em 129 a.C. Certo, 3.14. 3.15, Deus sempre cumpre suas promessas e é errado ajudar a Deus com meios fraudulentos quando o resultado prometido parece impossível. Certo. Certo. Muito bem, com isso nós concluímos a lição 3. Tire agora um pequeno intervalo, tome um café, para o banheiro, o quarto de banho, e depois volte e vamos ter a lição de número 4 e o teste 2 da lição Pentateuco. O Pentateuco, curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Deus abençoe a você. Até daqui 10, 15 minutos para a lição de número 4.